início a mais uma reunião da Comissão Constituição, Legislação e Redação, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques, Renato Moraes, e da técnica legislativa Débora. Faremos a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 28ª reunião ordinária. Aos 6 dias do mês de novembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. Técnica Legislativa, Débora Lemes, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 27ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada pelos presentes com a abstenção do vereador Renato Nascimento de Moraes, porque não estava presente na 27ª reunião. O presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.231, que institui e inclui no calendário de eventos e festas de Itajubá a Semana Municipal do Skatista, no município de Itajubá, e dá outras providências de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.223, que dispõe sobre a utilização de capacete, qualquer outro tipo de cobertura ou máscara que oculte o rosto nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município e dá outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de novembro de 2017. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada pelos vereadores Chico Marques e Renato Moraes. Passamos agora à leitura do parecer ao substitutivo ao projeto de lei 4.225, que dispõe sobre o fecho de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e demais textos oficiais no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Jorge Andrade. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.225. Parecer do relator. Como se sabe, as regras gerais sobre o processo legislativo da Constituição, constantes dos artigos 59 ao 69, dentro das particularidades e estrutura de funcionamento, são de observância obrigatória pelos entes federados. A lei orgânica e regimento interno adequam o trâmite do processo legislativo às peculiaridades locais, sempre com a devida observância das normas gerais da Constituição. José Afonso da Silva define o processo legislativo como sendo o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decreto legislativo. Portanto, são fases do processo legislativo: iniciativa, com a apresentação do projeto de lei no Poder Legislativo, deliberação parlamentar, com a discussão e votação do projeto de lei pelo Legislativo, a deliberação executiva, com a sanção ou veto conferindo pelo chefe do Executivo, a deliberação parlamentar, quando o caso sobre a manutenção ou não de eventuais vetos apostos, e a fase complementar, que inclui a promulgação e publicação da lei. Vale citar que tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado de Minas, com textos semelhantes, dispõem, respectivamente, no parágrafo único dos artigos 59 e 63, que lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Em consequência, foi editada em âmbito nacional a Lei Complementar 95 e no Estado de Minas Gerais a Lei Complementar 78, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis nas respectivas competências. No que concerne ao aspecto formal do procedimento para a formação das leis, a Lei Complementar 95, de âmbito nacional, dispõe sobre a matéria com técnica de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determinação contida no parágrafo único, artigo 59 da Constituição Federal, e estabeleceu normas para as consolidações dos atos normativos, que obedecem ao critério para sua estruturação. O caso em tela diz respeito ao fecho de atos legislativos, que
que é o encerramento da proposição e é destinado a exibir o local e a data de sua expedição, bem como a assinatura da autoridade competente. Outrosim, consagrou-se que o fecho das leis brasileiras, quando promulgadas, devem estabelecer relação entre a data da promulgação e as datas da declaração da independência e proclamação da República. No caso do Estado de Minas, a Lei Complementar 78, no parágrafo 3º, artigo 4º, diz que o fecho conterá o local e a data da lei, bem como a indicação do número de anos decorridos desde a Inconfidência Mineira e desde a independência do Brasil, contados a partir de 1789 e 1822, respectivamente, seguida da assinatura da autoridade competente. No caso do município de Itajubá, mais especificamente na lei orgânica, não existe regra semelhante à contida nos dispositivos da Constituição Federal e Estadual. Com efeito, após detida análise de toda a legislação que dispõe sobre o assunto, observadas as normas referentes ao processo legislativo em âmbito nacional, não existe qualquer lei que proíba a discricionariedade de os entes da federação realizarem a personalização dos fechos de leis e demais atos públicos em suas circunscrições. Assim, a Câmara Municipal poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento legal no interesse local. Ademais, sobre o aspecto formal, também não vislumbramos qualquer vício de iniciativa, visto que a matéria não integra o rol daquelas de tutela exclusiva do Poder Executivo, enumerados nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, 84 e 165 da Constituição. Assim, o Poder Legislativo poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento legal no interesse local. Portanto, a propositura sob análise está em conformidade com o praticado pela legislação federal, bem como de outros entes federativos, ao dispor que deverá conter ao fim das leis o ano de fundação da cidade, da emancipação política ou do aniversário de sua elevação à categoria de município. Voto do relator. De todo o exposto, não existindo inconstitucionalidade ou ilegalidade ao substitutivo ao projeto de lei 4.225, opinamos pela sua regular tramitação em plenário. Itajubá, 31 de outubro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. Falando em vereador Wilson Batista Paiva, ele acabou de chegar. Registramos a presença do vereador Wilson do Povo. O parecer ao substitutivo ao projeto de lei 4225 está em discussão. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde, vereador Wilson, Débora. Mara, boa tarde. Boa tarde, Wallace e todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião da Comissão de Constituição. Acho importante esse projeto por conta da relevância, né, do bicentenário da cidade. E, senhor presidente, deixa eu fazer uma pergunta. Além da descrição, da inclusão, né, da lembrança em memória, em consideração ao início do bicentenário, alguma identidade visual como logomarca que pode ser criada também pode ser inserido como obrigatoriedade para fazer parte desse ano? Como rodapés, por exemplo? Não, nesse caso aqui específico desse projeto de lei, ele está tratando somente do fechamento dos documentos oficiais, né, que são aprovados aqui na Câmara, das proposituras. Assim, eu digo incluir junto com esse fechamento um cabeçário com algum... Eu acho que não. Não? Cabe... Isso é uma coisa de formalidade prevista na Constituição, né? Esse fechamento que o vereador Jorge André está propondo, os documentos oficiais da Câmara que saem daqui, as proposituras, né, leis, decretos legislativos, resoluções, portarias, serem fechadas com a data, né, e fazendo referência à fundação da cidade e o ano da elevação dele ao município. Mais do que isso, nós podemos colocar como sugestão do Renato? Está fazendo por simetria constitucional, seguindo o que prevê que o Congresso Nacional faz e que a Assembleia Legislativa faz, né? Faz referência a duas datas históricas do município. Então, como o vereador Wilson não participou da leitura do parecer, então nós vamos votar só nós dois. O parecer está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Com votos dos vereadores Chico Marques e Renato Moraes, o parecer está aprovado. Suspender por alguns minutos a nossa reunião,
à espera dos membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, já que os próximos pareceres se referem ao projeto de lei 4.209, e a reunião é conjunta, as reuniões de comissão e das reuniões de Comissão de Constituição e de Saúde.
Vamos reiniciar a nossa reunião, agora a reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques, Renato Moraes e Wilson do Povo pela Comissão de Constituição e de Sebastião Silvestre e Jorge Andrade pela Comissão de Saúde. Passamos a leitura do parecer, a emenda número 01 ao projeto de lei 4.209/2017, que altera a redação da emenda e do caput do artigo 1º do projeto de lei número 4.209, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Desculpa, o projeto é dele, mas a emenda é de autoria do vereador Kenner Maia. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatórios à emenda 1 ao projeto de lei 4.209 de 2017. Da legalidade. A presente emenda à lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2 da Lei Orgânica. Também o regimento desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores desta Casa. Desta forma, atendido esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de novembro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Saúde. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora à leitura do parecer, a emenda 02 ao mesmo projeto de lei, número 4.209, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei 4.209, de autoria do vereador Kenner Maia. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatores à emenda 2 ao projeto de lei 4.209. Da legalidade. A presente emenda de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa de apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores da Casa. Desta forma, atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. E suposto a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de novembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Saúde. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora à leitura do parecer, a emenda 03 ao projeto de lei 4.209, que dá nova redação ao artigo 2º do mesmo projeto de lei, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatores à emenda 3 ao projeto de lei 4.209, da legalidade. A presente emenda de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica.
Também o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas da iniciativa. Considerando que referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Desta forma, atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isso posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de novembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Saúde. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. O parecer está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora à leitura do parecer à emenda 04 ao projeto de lei 4.209, que dá nova redação ao artigo 3º do mesmo projeto de lei, de autoria do vereador Kênio Augusto Maia. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatores à emenda 4 ao projeto de lei 4.209. Da legalidade. A presente emenda atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício da apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica. Também o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas da iniciativa. Considerando que referido projeto de lei encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível, graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa de apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores desta Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isso posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de novembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Saúde. Só para... Obrigado, Débora. Só para enriquecer um pouco mais aqui a questão da emenda, eu vou ler aqui o que a emenda se propõe. Essa emenda 04. O artigo 3º do projeto de lei, 209, diz o seguinte: as mídias audiovisuais produzidas pelos organizadores de shows, eventos artísticos, culturais, educacionais poderão ser doadas para o acervo da Secretaria Municipal de Saúde e ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Serão utilizadas exclusivamente as ações realizadas pelas repartições mencionadas. O vereador Kênio Maia está propondo que esse recurso audiovisual seja doado para o acervo da Secretaria Municipal de Saúde, não para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, são mudanças que ele está fazendo no texto da lei, texto mais desse tipo de ação. Então, o parecer está em discussão. O parecer Presidente. está... Pois não. Tirou da minha boca, eu ia pedir para solicitar todas as emendas, a gente tem que ler a emenda que está mudando, dá o parecer favorável, tal, voto. A gente tem que saber o conteúdo da proposta, o que ele está emendando, uma vírgula, um ponto e vírgula. A gente tem que saber. Parabéns, porque você leu na quarta, coisa que nós não fizemos, na primeira, na segunda e na terceira. Só esse questionamento. Não, eu concordo com você, a gente tem que saber, né? nós 5, né, Zé Bruno? Ok. Já votamos? Então, o parecer está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora à leitura ao parecer. Eu vou ler antes a emenda. Passamos agora à leitura do parecer à emenda 05. Presidente, tem a quinta, né? Então, 05. Era 4 emendas ou 5 emendas? 5. Agora é a quinta. Quinta, isso. Passamos à leitura do parecer à emenda 05 ao projeto de lei 4.209, que dá nova redação ao artigo 5º do projeto de lei. O artigo 5º do projeto diz o seguinte: o descumprimento ou disposto na presente lei sujeitará o infrator a multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. Vereador
Kênia Augusto Maia está propondo a seguinte redação: o descumprimento disposto na presente lei sujeitará ao infrator uma multa equivalente a 10 UFIs, unidade fiscal do município de Itajubá. Então, ao invés da regulamentação do valor da multa ficar pelo Poder Executivo, ele está definindo o valor da multa. Mas como a gente não vai discutir aqui o mérito, né, nós estamos discutindo só a legalidade, a constitucionalidade, para que a emenda possa ser tramitada no plenário, tá certo? Então, passamos agora à leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Parecer dos relatores à emenda 5 ao projeto de lei 4.209. Da legalidade. A presente emenda atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível, graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Votos dos relatores. Suposto a propositura da emenda seguir os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Itajubá, 6 de novembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora da Comissão de Saúde. Débora. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Do nosso ilustre Wallace Carvalho, agradecemos também a sua presença.